Salve, salve, Pidemonos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, beleza? Como é que vocês estão? Tô aqui reunido agora na bancada com o Thiagão, tava afastado um tempinho, tá de volta, fala, dá um recado pra galera, meu parceiro. Tô de volta, né? Daquele jeito. Segue o líder para variar. Boa, e aí, Lucas? Dá aquele alô pra galera. Lucas, que você já sabe que é do canal Pidemon, tá aqui, agora veio pro Na Prancheta dar É aquela isso aí. moral, dar aquele Bom recadão. dia, boa tarde, boa noite. E estamos tentando seguir o líder, né, Tiagão? Boa, boa, boa. Fechou. Então vamos começar daquele jeito que a gente sempre faz, que é separando os destaques esportivos da semana. Cada um de nós traz um destaque pra gente poder falar. Eu vou começar com o Thiago. Fala aí, Thiago, seu destaque, meu parceiro. Cara, trouxe um destaque aí mais aqui da área de São Paulo. Desde 1996, as torcidas organizadas foram banidas aí, as bandeiras de mastros, né? Depois aí de várias confusões, incluindo aquela famosa do Pacaembu, Sim, a tragédia aí. E recentemente as torcidas organizadas e a justiça concedeu o direito, né, com base numa lei federal, que diz que pode entrar com bandeira de mastro. Inclusive, São Paulo é o único estado onde não tem as bandeiras. Então, assim, é legal para festa, é legal, acho que para arquibancada, acho que torna o futebol mais alegre, mais bonito de se ver. Mas o Ministério Público de São Paulo, aí, junto com a Polícia Militar, entrou com recurso, pedindo para que não, para estudar mais. Então, eu não sei porque essa palhaçada aí do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar. Se todos os estados fossem proibidos, né, ok, mas só em São sim. Paulo, então a gente acha que tem que punir quem usa isso de forma errada e quem usa isso pro mal. E não punir o espetáculo e as pessoas que querem fazer uma festa bonita na arquibancada. Então eu espero que em breve aí a gente possa ter a volta das bandeiras de mastro em São Paulo, que é uma coisa muito legal. Eu acho que atrai inclusive muito mais torcedores, a festa vai ficar mais bonita. Então esse é o meu destaque aí, essa guerra judicial para voltar as bandeiras nos estádios paulistanos. Boa. E foi o que você falou. Assim, é uma coisa importante. Na realidade, é como se você estivesse punindo o espetáculo e não os infratores, né? Quem é responsável por isso, no final das contas. Exato, exato. Boa, boa. E aí, Lucas, fala pra gente o destaque da semana. O meu destaque da semana vem lá do Nordeste. O todo-poderoso, não é o Bahia, né, mas o Fortaleza, voltando com tudo. Com um a menos, venceu a equipe do Internacional. Um show de Robson. E eu acho que agora o Vojvoda vai engrenar, hein? E vai tirar o Fortaleza do Z4. Será? Olha aí. Vamos pra Vai cima, Leão do sair, PC. vai Já, sair. ó, já tá. Porque assim, ele já tá na pontuação que ele pode sair rodada que vem. Já um na Ele próxima é o rodada. último, mas assim, eu acho que além dele ter, obviamente, ter crescido, né? Em questão na Aham. competição, em questão técnica, em questão física também, por ter abandonado outras competições, isso acaba facilitando também, tá fora da Libertadores. Mas é o fato que os outros Sim. times também pioraram muito. É impressionante que, por exemplo, o Atlético Goianiense caiu de produção nesse momento. O Juventude já não estava Sim, vindo bem e acabou que é o que tá, para mim, na minha opinião, o Juventude já tá rebaixado. Pode ser que não. Claro, sim. tá muito nisso, mas É, pelo que ele vem apresentando. Então, mas fica esse destaque aí pro Fortaleza. Boa, boa, boa. Então, eu separei o meu destaque, não vou falar de futebol, vou falar de esporte olímpico, vou falar de canoagem. A gente teve o nosso campeão, Isaquias Queiroz, que a gente já conhece por ter sido ouro aqui no Brasil, também ter ganhado medalha na Olimpíada de Tóquio. Esse final de semana teve o Mundial de Canoagem lá no Canadá, e ele levou 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata, né? Ele já tinha ganhado no sábado, né, o 500 metros, que aquela competição que o cara é bizarro, né? O Isaquias é monstro, é O cara é grande, um monstro. e ele já, é. de 500 metros, quanto menor o espaço, parece que ele consegue, ele tem essa explosão muito forte. Já no domingo teve a competição de 1.000 metros, né? E ele chegou até os últimos 250 metros em quarto, se eu não me engano. Quarto, mas ele conseguiu no finalzinho ali, ele passou e ainda chegou em segundo. Se tivesse mais 250 metros, ele passava o primeiro ainda. O cara tem Tivesse uma mais explosão. 50 metros ele passava. O cara é muito monstro e chega, né? Como ele disse, que a pretensão dele é se tornar o maior atleta olímpico brasileiro que já existiu. E ele já tá bem em cima lá no ranking. Tomara que vamos ver aí em Paris como é que ele vai se portar. E tem tudo para se tornar realmente o maior atleta olímpico brasileiro de todos os tempos. Então, esse primeiro jogo aí, não precisava nem falar, né? Vamos falar. É bom Vamos falar, falar, né? vamos falar de Botafogo e Ceará. 1-1 jogando no Newton Santos.
Botafogo, mais uma vez, perdendo ponto dentro de casa, né? A gente já havia falado que o Botafogo é um dos melhores visitantes, mas é um dos piores mandantes. Então ele É, acaba descompensando ser um bom visitante com jogos muito ruins dentro de casa. Esse jogo foi mais um daqueles jogos que, quando o Botafogo joga em casa, que foi muito parecido com o jogo do Goiás, por exemplo. O Botafogo fez 1-0 com o Cuesta. Nesse jogo foi a mesma coisa. Parecia que podia engrenar pela forma que estava vindo, mas, mais uma vez, acabou não conseguindo manter a vitória, tomou um empate do Ceará e ficou nessa. Então o Botafogo não engrena. O Botafogo não engrena. É uma vitória ali a colar, mas não engrena, continua ali, perigando para poder estar perto mais da zona do Z4, ganha um jogo, pode sonhar com alguma coisa, um 10º colocado, mas perde e volta a ficar na mesma situação. E aí, Tiagão, fala pra gente, Botafogo e Ceará. Essa é a situação do Botafogo, é o que tem para brigar. E o Ceará tá se concentrando muito na Sul-Americana também, que é uma oportunidade que ele acha que ele pode chegar mais longe. Fala aí. cara, e justamente por isso é que o Botafogo tinha que ter tentado tirar um proveito desse jogo, que o Ceará tá com foco lá na Sul-Americana. Era Até achei teoricamente um que adversário. fosse com as reservas, mas não foi. Achei que fosse, mas não foi. É. Eu acho que não foi devido à situação deles na tabela também, porque assim, hoje Botafogo e Ceará tem 25 pontos. São E aí, se a gente 4 começar a pontos. analisar, são 4 pontos do Z4. Sim. E aí, quando a gente fala daqueles famosos jogos chaves, né, os jogos de 6 pontos, dependendo da sua briga de tabela, esse é um desses jogos, cara. O Botafogo tem que ganhar um jogo desse em casa, justamente por ser um bom visitante, ele costuma ali tirar alguns pontos fora de casa. Então, se o Botafogo se engrenar 3, 4 joguinhos aí de vitória em casa, eu acho que dá uma respirada e começa a pensar em Sul-Americana. Mas a situação do Botafogo hoje ainda continua sendo a briga pelo Z4, hoje está a 4 pontos, mas são 2 rodadas que tudo pode mudar muito. Então o Botafogo tem que abrir o olho, péssimo empate, e mais uma vez que o Botafogo sai na frente, né? Que não dá Não. para aceitar. Parecia que eles teriam um jogo tranquilo. Ele conseguiu pelo menos voltar com o trio de meio de campo, né? Com a trinca que a gente falou que foi tão bem contra o Atlético Paranaense nesse jogo, com o Sim, Eduardo, o Tietê e o Lucas Fernandes. Só que o Marçal não voltou, ele não poderia contar com o Marçal, mas mesmo assim o Botafogo não conseguiu engrenar. E aí Lucas, o que falta para esse no Botafogo? Cara, eu acho que, por mais que contrate não, né? Eu acho que reformulou o elenco quase todo, praticamente. A Foi equipe o do time que mais Botafogo, um dos que mais contratou. eu acho que foi o que mais contratou, pelo menos Pode da ser. série A. E os jogadores estão vindo, mas eu acho que falta mais. Eu acho que falta mais de mais peças ainda, por incrível que pareça. Porque eu vejo ali, por exemplo, na lateral direita, nós temos o Saravia. Eu achei uma partida dele muito péssima contra o Ceará. E aí Toda a você partida chegou. dele é péssima. Ele vai lá e supera, né? Na seguinte. Mas o que acontece? Eu vejo que hoje a equipe do Botafogo ela realmente deixa a desejar em muitos jogos, principalmente contra os clubes que estão abaixo da tabela. Sim. Né? Eu vejo que foi uma decepção contra a equipe também do Juventude, que hoje está em último lugar. Foi uma decepção contra a equipe também do Avaí. E hoje Goiás. também, Goiás, é, exatamente, a equipe do Ceará. E acontece que esses jogos em casa fazem total diferença lá na frente, né? No início do Sim. campeonato nós falávamos sobre o Botafogo surpreender, às vezes pegar até uma vaga na Libertadores, e hoje a gente está falando do Botafogo preocupado com o rebaixamento. E aí é uma situação que realmente não estava, acho que nas melhores condições da torcida do Botafogo imaginar isso, até pelo início do Sim. campeonato que estava se encaminhando ali para ser uma disputa lá em cima. E acontece que hoje eu vejo que o Botafogo ainda falta algumas peças. Realmente aquela espinha dorsal, né, que a gente fala que a equipe tem que ter pelo menos uns 4, 5 jogadores excelentes, justamente para qualquer tipo de movimentação ali, o padrão tático do time não ser impactado. E hoje eu vejo que o Botafogo, às vezes, joga uma partida muito bem, ora joga muito mal, e eu vejo que, para ser sincero, acho que o Botafogo, além de ter tomado o gol de empate, ele merecia a derrota. Porque o Ceará finalizou mais, teve mais posse de bola, trocou muito mais passes, e o Botafogo, como mandante, não poderia deixar isso acontecer. Sim, exato. o Botafogo chegou perto até de levar. Teve alguns contra-ataques que o Ceará encaixou Sim, que quase conseguiu a virada. Enfim. Mas Sim. semana que vem tem mais um jogo em casa e tomara que o Botafogo consiga ganhar e tentar engrenar alguns resultados bons aí. Tomara, tomara.
É isso. E agora vamos falar de Avaí e Corinthians. 1-1 também, mais um jogo 1-1. E a gente vem falando sequentemente. Jogar contra o Avaí lá é complicado, ressacada. Ele tira pontos de muitos times lá, tirou ponto do Palmeiras. O Flamengo teve um jogo muito complicado contra o Avaí lá. E ao mesmo tempo, o Corinthians é um time que quando ganha não convence. E dessa vez empatou Sim. com o Avaí lá e mais uma vez não convenceu. E chega muito pressionado pro jogo contra o Flamengo amanhã aqui no Maracanã. E aí, Lucas, fala pra gente, Avaí e Corinthians. Eu acho que o jogo do Avaí mesmo é baseado em jogar em casa. Da mesma forma Sim. que ele é o Botafogo invertido. Em casa ele sai de bastante pontos. Aliás, fora de casa ele sai de bastante pontos, mas em casa ele realmente chega para pontuar. Acontece que o Avaí também fez um bom jogo. Eu vi grande parte do jogo. Eu vi que realmente o Avaí ele é um time bem consistente em casa. Sim, primeiro tempo. Sim. Sim, exatamente. Mas eu vejo também que o Corinthians, para amanhã, é indispensável que comece pelo menos com Renato Augusto e Roger Guedes. Fizeram total diferença ontem no jogo. Eu acho que o Corinthians, pelo menos para sonhar com alguma reviravolta ou milagre do Maracanã, né, como eles estão falando, eles precisam pelo menos entrar com esses dois em campo. Vamos falar disso. O Thiago ele tá levando pro lado da rivalidade. Esquece isso, cara. Esquece o coração. Eu vou falar na hora da Libertadores. Vou ficar quieto. Tá bom. Mas vou ficar quietinho aqui agora. Deu um spoiler, né? Eu vou falar na hora certa. Então aproveita para falar, ó, o Renato Augusto realmente entrou bem, conseguiu melhorar e fez o Corinthians empatar. Ele teve uma chance ali no final do jogo que ele poderia ter virado o jogo, mas o Corinthians não consegue engrenar, Thiago. O que você também acha assim, ele engrena em pontos, mas não engrena no futebol em si? Cara, sem clubismo nenhum, agora eu vou falar sério, eu não sei como é que o Corinthians está em segundo lugar. Porque assim, ganha jogo de 1-0, com gol contra, com não sei o que, e vai tropeçando, mas vai chegando ali. Então assim, hoje está a 6 pontos do líder, o Palmeiras aumentou um pouquinho a vantagem, mas não convence de maneira nenhuma mesmo. O Avaí foi muito bem no primeiro tempo, o Corinthians no segundo tempo deu uma equilibrada, teve um gol anulado ali com o Roger Guedes, depois teve esse empate aí com o Balbuena se redimindo de um pênalti bizarro que ele fez, que não precisava. Ele disse que não foi pênalti. Ele pode dizer que ele não quis fazer, mas ele encosta no cara e atropelou o cara, Foi um pênalti juvenil, tem desculpa. Realmente. Mas assim, eu acho que o Corinthians tem uma maratona aí, uma sequência de jogos dura, vai pegar o Flamengo agora pela Libertadores, vai pegar o Corinthians em casa, sabendo que o empate não é interessante, porque se mantém a 6, e se você ganhar o jogo dá uma moral, mas se você se expor e perde, fica 9 do líder, começa a complicar, e aí não tendo só a Copa do Brasil que também pela frente aí, né, que também tá difícil. Então, quando ele está numa corda bamba, não sei se o Renato Augusto melhorou o time, mas ainda está voltando de lesão, é um cara que não vai conseguir jogar 90 minutos e entregar muito. E é o que tem acontecido, na minha opinião, no Corinthians, que eu falei lá no começo. Renato Augusto, idade avançada. Paulinho, avançada, lesionado. O William, não rende. O Gil, não rende. Então, Roger assim, Guedes tem seus problemas de relacionamento, por exemplo. Roger Guedes, exato. Não vou jogar pela ponta, não quer jogar de nada, mas quer jogar. E o Juliano também. Não está entregando. Juliano não está entregando. Joga todo jogo, mas não entrega. Exato. Então eu acho que é aí que está o problema. Então não sei como o Corinthians está lá em cima, mas de qualquer forma, resultado ruim empatar com o Avaí lá, o Palmeiras também empatou, é ponto que você vai deixando pelo caminho e ver o líder se distanciar aí 2 pontinhos a mais. Verdade. Tem que ficar de olho o Corinthians mesmo. Próximo jogo que a gente vai falar é São Paulo e Flamengo, 2-0 Flamengo jogando no Morumbi. Felizmente o Fernando não tá aqui. Ele, pra mim, isso é história, hein? Ele fugiu de querer falar de mais um jogo. Ele pipocou na live. Não quis aparecer aqui para falar do jogo ruim de São Paulo. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente fala que o São Paulo, se eu não me engano, já são 4 jogos no Brasileirão sem vitória, deixa eu ver. No Brasileirão, São Paulo? São 5 jogos sem vitória no Brasileirão. 5 jogos. Então, assim, é um momento, se você para pensar, ele tem 1 ponto a mais que o Botafogo, ao mesmo tempo ele está ali numa zona completamente perigosa, tendo 2 competições para jogar. Só que o time do Flamengo também cresceu muito, mesmo jogando com o time reserva, o time do Flamengo cresceu muito. E o que dificultou muito o jogo de São Paulo lá, mesmo que no final do jogo o São Paulo tenha tido algumas chances, principalmente com o Marcos Guilherme ali, que até chegou a perder um gol ali, que ele sentiu, né?
mas o time de São Paulo não consegue, o time do Flamengo foi superior, e mais uma vez, agora que a pessoa já tá chamando de, como é que é? Dorivalzismo, né? Agora, a galera já tá animado no negócio. E aí, Thiagão, São Paulo e Flamengo? Cara, eu acho que o São Paulo é um dos times que mais empata aí, né, no ano e no campeonato, então eu Isso até mesmo. esperava que viesse um empatezinho nesse jogo. São 11 empates. 11. São 11 empates, exato. São Paulo está numa zona perigosa, acho que não corre nenhum risco de brigar pelo rebaixamento, mas, por outro lado, você se distancia muito do G4, e se você não é campeão da Copa do Brasil, você começa já a não ter mais chance de buscar uma Libertadores para o ano que vem. Então eu acho que é uma situação complicada pensando nisso. A nível de título, o São Paulo obviamente não chega mais, mas o time do Flamengo mostra de novo que um bom elenco serve para isso, né? O time reserva do Flamengo seria titular em muito time aqui no Brasil. A maioria desses jogadores seriam titular em quase todos os times aqui. Então, você tem Everton Cebolinha, Marinho, você tem o Vidal que jogou, você tem o Ayrton Lucas, que é bom lateral, você pega Pablo, bom zagueiro. da base como Vitor Hugo, como Lázaro, que também tem entrado. Tem o Lázaro. Tem feito a diferença. Então, eu acho que o Dorival, cara, ele simplesmente fez o famoso feijão com arroz. Você joga onde, Everton? Joga aqui. E você? Joga aqui. Então vai cada um jogar na sua e acabou. Paulo Souza inventava muito e não sei o quê, e bota esse aqui pra lateral. Ele só botou os caras para jogar onde querem jogar e deixa rolar esse ano. Ele quer garantir o dele e tentar renovar o contrato, que é só até dezembro. Então o Flamengo mostra sua força. Já são 5 vitórias consecutivas. O único time que tem isso aí nessas últimas 5 rodadas é o Palmeiras. Então mostra o que a gente falou no começo do campeonato, que apesar desses tropeços do Flamengo, o Flamengo vai ser candidato ao título de novo, vai brigar lá em cima até o final. Acho que ainda vai ser entre Palmeiras, Flamengo, talvez Corinthians e até o próprio Galo, dependendo do que acontecer nas próximas rodadas. Dependendo do Cuca. Você também. O clima lá não tá bom, mas de repente pode chegar um pouquinho, tem time para isso. E o Flamengo mostra sua força, cara. Dominou o São Paulo teve uma chance ou outra, mas no geral o Flamengo foi senhor do jogo e bom resultado do Flamengo, que é sempre duro ganhar do São Paulo fora de casa. Então, bom resultado. Verdade. E aí, Lucas? São Paulo e Flamengo. E o Flamengo, ó, como ele falou, agora a gente tá botando o Flamengo como postulante ao título. A gente falou, sei lá, questões de 6, 7 rodadas atrás, acho que até um pouco menos, a gente falou que ele estava ganhando, mas ainda estava longe. Será que ele ia chegar para brigar? E parece que ele está se colocando aí. A gente vai ter um confronto direto aí com o Palmeiras jogando no Allianz Parque, se eu não me engano, daqui a uma rodada. Então, assim, 2 rodadas. 2 rodadas, né? Então, assim, ele provavelmente daqui a 3 rodadas a gente vai entender se o Flamengo realmente vai se colocar na briga do título. E aí, o que você acha? Eu acho que hoje o Flamengo está sim no caminho ali para estar disputando, né, o título. E acontece que esse resultado do final de semana, né, contra o São Paulo, era um resultado imprevisível, justamente porque era uma equipe reserva, pela qual não joga sempre e tudo mais, né, tem aquela questão de estar entrosada e tudo mais, né. E hoje eu vejo que o Flamengo tem 2 times que podem jogar tranquilamente, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores ou Copa do Brasil. Aproveitando o que o Thiago falou, né, sobre os jogadores do Flamengo, eu acho que principalmente o trio de ataque do Flamengo seria titular em basicamente uns 15 times da Série A, para não falar em 17 ou 18, talvez. Pode ser exceção. Até no Palmeiras, o Palmeiras queria o Pedro até ontem, por exemplo. Jogaria fácil. Mas hoje o Pedro ele é titular. Né? Hoje ele virou titular com o Dorival. Mas hoje nós falando, a gente falando, né, de Everton Cebolinha, de Lázaro e também de Marinho, hoje nós temos esses 3 no ataque. Eu acredito que tirando o Atlético Mineiro e o Palmeiras, esse trio poderia ser titular facilmente em todos os outros times. Isso mostra que o Flamengo está melhorando, tem contratado mais, e eu vejo hoje o elenco do Flamengo até superior ao de 2019. Sim, se eu acho que eu tenho essa visão. Para mim é o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. No papel, para mim é o melhor elenco do Flamengo. E ele teve peça. Rodinei tá jogando muita bola, por exemplo.
Rodinei tem jogado muita bola. Sim, Rodinei. Que o Rodinei é uma gangorra, né? O Rodinei joga bem dois e entrega um. Ele é meio maluco, assim, mas vai tá desempenhando um bom papel, tá jogando bem. Lembrando que falta Exatamente. Pulgar e Varela, né, pra estrear. Sim. Contando. Contando. O Oscar tá chegando aí, ou como é que tá isso aí? Vou trazer aqui agora informações sobre a tal vinda do Oscar. Por que ainda não se concretizou? O Oscar vai vir, vai treinar no Flamengo, porque ele está aqui no Brasil. Porém, o medo que o clube chinês tem é o fato de que ele vem ao Brasil e ele não queira voltar para a China. O feeling do clube é esse. Sim. Ele entende que se ele ficar aqui esses 6 meses que falta de temporada, né? 6 meses não, 4 meses para o fim da temporada aí, mais ou menos, ele não vai querer voltar à China e ele faça um esforço para poder sair do clube, e assim ele sabe que o Flamengo tem condição financeira de tirá-lo da China, né? A nível de que ele já aceitou ganhar menos salário do Flamengo, só que então o medo do clube é ele não querer voltar ao futebol chinês após o final da temporada. Então é por isso que ainda não acertou completamente os detalhes entre o clube chinês e o próprio Flamengo. Em questão de salário já está tudo resolvido. Ele deve ganhar em torno de 1,5 milhão, ali que seria o salário que, até 1,2 milhão, seria o salário que hoje paga para Gabigol, para esses jogadores. Então, de salário tá fácil, tá decidido, 1,5 milhão. Tranquilo. Tá ganhando merreca. Quase nada, pô, tá doido. Tá bom. Vamos falar agora de Fluminense e Cuiabá, ó. 1-0 Fluminense. Pô, o cara Vamos fazer o L aí todos. Aí o cara pega isso e bota na montagem lá bota na montagem. Lula livre. Mas, cara, o Fluminense, assim, ouso dizer que esse jogo não foi um dos melhores do Fernando Diniz. O Fluminense fez o gol no início do jogo, depois teve achei que era um massacre. Teve um pouco de dificuldade para emplacar algumas situações ali de gol. Mas o time do Cuiabá também é um time frágil e não conseguiu apresentar, mas fechou bem, né? Mas ganhou, é o que importa, tá ali brigando. O time do Fluminense, a gente tem uma questão que eu nem trato dos jogadores do Fluminense, mas é o fato que o Diniz costuma perder força até o final do campeonato. A gente viu isso algumas vezes. É a única coisa que a gente tem do Fluminense de colocar ele realmente como postulante ao título. E aí, Thiagão? Fluminense e Cuiabá? Cara, eu achei que ia ser um massacre, um atropelo. Com 2 minutos o Keno já guardou, já deu um green na aposta. Falei, pô, é hoje, cara. Mas o time do Cuiabá, cara, se você parar pra pensar assim, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 1-0, se eu não estou enganado. Foi. Acho que foi só 1-0. Jogando em São Paulo. No Allianz, o Cuiabá 1-0. Teve mais alguns. O Corinthians perdeu do Cuiabá lá. Perdeu de 1-0. Então, assim, o time do Cuiabá não é um time forte, é um time que tá longe de ser isso, é um time que tá. Ele tem um jogador 18º colocado. Ele tem jogadores experientes, tem Rodriguinho, tem Cássio, tem. O Cássio tem o Imperiur, tem o Imperiur na zaga, tem um bom goleiro. Então, é um time que costuma não entregar fácil o ouro. É difícil você ver o Cuiabá também tomando umas pancadas aí. Acho que empatou com o Galo. Então, é um time que tá ali na zona do rebaixamento, mas é um time difícil de ser batido. A gente tá acostumado com o dinizismo, né? O Fluminense sempre jogando bola, toque de bola rápido, vai para cima no Maracanã e ganha goleada. Mas conquistou os 3 pontos, que acho que era 0-0, tava bom, é terceiro colocado, tá ali na briga. Acho que ninguém colocava o Fluminense na briga por título hoje, que é o que o Fluminense briga, sim, né? Vamos pela pontuação. E acho que vai continuar brigando até o final. Vai ser um adversário duro de ser batido. O Fluminense ele tá se colocando numa situação muito boa no campeonato. Referente ao jogo, é isso. O jogo foi truncado, o jogo não desenvolveu tanto, porque o Cuiabá amarrou ali, o Fluminense teve mais 1 ou 2 oportunidades boas. Mas é isso, meu amigo. O cara fede a gol, toca no cano, que o problema tá resolvido e corre para fazer o L. Lucas, então, ele tava falando agora sobre isso. A gente tá botando o Fluminense como postulante ao título e ele vai ter um jogo decisivo contra o próprio Palmeiras também daqui a algumas rodadas. Que eu acho que a gente vai ver quando ele pode tirar o tal jogo de 6 pontos, que ele tira ponto do adversário e consegue essa pontuação. No Maracanã. No Maracanã. Então, sim, no Maracanã. Você acha que o Fluminense realmente vai brigar até o final? Você vê que tá decidido, o Fluminense é um dos postulantes ao título? Eu vejo hoje o Fluminense como um sério candidato ao título também. Hoje nós temos 4 a 5 clubes ali que estão na disputa. Eu acho que do Palmeiras até o que tu colocaram, que é o Flamengo, a gente tem uma briga muito interessante. Um outro time também que vem surpreendendo muito é o Atlético Paranaense.
também a gente vai falar depois, mas eu, por exemplo, não contava com Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense na disputa do título, pelo menos a essa altura do campeonato. É claro que também o Flamengo foi uma decepção, né? O início do Paulo Souza no Brasileiro. Né? O primeiro turno, para ser mais exato, deixou muito a desejar, e isso aí abriu margem para outros clubes também se aproximarem, né? Eu acho que o jogo de ontem foi um jogo completamente mentiroso, o jogo do Fluminense, porque com 1 minuto, acho que o L nunca foi feito tão rápido pelo Fluminense. O Cano fez o gol com 1 minuto e 5 segundos, se eu não me engano. Desde então, o Fluminense não conseguiu produzir mais nada no primeiro tempo. Pelo contrário, o Cuiabá às vezes chegou a ficar mais tempo. Teve uma jogada pelo menos no primeiro tempo. Ataque ali, perigosa. Sim, o primeiro tempo ficou com o Cuiabá mais tempo no ataque do que o próprio Fluminense. E aí eu particularmente achava que o jogo seria um jogo mais fácil para o Fluminense. Acabou que se tornou um jogo bem truncado. E no segundo tempo, a torcida do Fluminense começou a pegar no pé do Pineda, era o lateral esquerdo. Ele saiu, entrou o Cris Silva, que é destro. Entrou o Cris Silva, deu uma diferença gritante, até na parte tanto defensiva quanto ofensiva, e aí conseguiu neutralizar a equipe do Cuiabá. Aí o Cris Silva ele chegou a ter 2 ou 3 oportunidades de gol. Sim. E aí o jogo acabou com o Fluminense pressionando mais em busca do segundo gol do que de tomar um empate. Eu acho que o Fluminense, pelo menos no primeiro tempo, teve alguns sustos ali que eram desnecessários, na minha opinião. Boa. Então, torcida tricolor, a gente tira o seguinte: fique esperançosa que o Fluminense provavelmente vai para a Libertadores de forma direta e pode ser que brigue pelo título aí, a gente acredita que sim, até o final do campeonato. Então, vamos falar de Palmeiras e Goiás. 3-0 Palmeiras. Assim, a regularidade desse time do Palmeiras é impressionante. O cara até derrubou o celular, ficou nervoso. Peraí, fiquei nervoso, estou emocionado aqui, peraí. Palmeiras 3-0, Rafael Veiga voltando a fazer gol de pênalti, né? Rafael Navarro ainda não fez gol, a gente tem aqui dentro do nosso grupo uma apostinha, mas, porra, calma que o Navagol vai meter o gol. E aí, Tiagão, fala pra gente, Palmeiras e Goiás. Cara, primeiro que apostar no Navarro é mole, né? Não vou gastar R$1 com isso daí. Tranquilidade. Mas, cara, jogo bom. O Palmeiras dominou o jogo do início ao fim. O Goiás, até no começo, teve uma primeira boa chance com... Sim. Que o Everton fez uma bela defesa. Acho que foi o único susto aí que o Goiás deu no Palmeiras. Mas o Palmeiras mostra de novo a força de jogar em casa e a força do seu elenco, né? Começou com um time ali mais pro titular do que pro misto, assim. O Abel veio mesclando bem. E depois que o Palmeiras abriu o placar, acabou. O time do Goiás não conseguiu... Por sinal, um golaço, hein? Exato. Do Mike, né? Não, um golaço, uma pancada de primeira. Quando ele veio ali, eu falei, ou é na gaveta ou ele vai chutar lá no gol sul, em cima. Foi na gaveta. Mas todo lateral tem que fazer isso quando recebe essa bola, cara. Tinha, cara, exato. De frente assim, né? A bola vem pedindo pra ser chutada. Açucarada. E o Palmeiras, cara, com 3 pontos muito importantes, até pela sequência do Palmeiras. Eu tava debatendo isso aqui com o pessoal, que eu acho o seguinte: o mês de agosto vai ser o mês que o Palmeiras vai ou no céu ou no inferno. Porque todas as decisões se concentraram em um único mês para o Palmeiras. Então vai ser um mês que a gente vai precisar muito do elenco, de cabeça fria, né, e vai precisar muito desse time. O Palmeiras pega o Corinthians em Itaquera na próxima rodada, pega o Flamengo em casa na sequência, e pega o Fluminense no Maracanã logo depois. E tem o Galo quarta-feira agora. Ou seja, falando só de Brasileirão, o Palmeiras vai disputar com 3 concorrentes direto ao título. É a chance de ele realmente, tipo assim, abrir pontuação também. Ele pode ou todo mundo encosta de vez e chega junto. E na minha opinião, eu acho que tem muito campeonato, muita água para correr ainda, mas eu acho que se o Palmeiras sair dessa sequência com pelo menos 7 pontos, imagina que empate 1 e ganhe 2 e tal, eu acho muito difícil o Palmeiras perder esse título brasileiro pela regularidade que vem tendo. E aí você também abre pontos aí importantes para os seus concorrentes. Mas serão jogos difíceis, pedreira. Mas falando do Palmeiras e Goiás, foi um jogo muito estranho. O Atuesta fez um gol. Então não estou entendendo nada do que esse time do Palmeiras está fazendo.
Meu Deus, parem as máquinas, como diria Valone. O Atuesta fez um gol e para variar o Navarro não fez nada. É horroroso esse cara. Não posso deixar de criticar o Navarro, mas é isso. Bela vitória do Palmeiras, 3-0 com propriedade. Bom, engatou 5 jogos de vitórias seguidas aí, mantém. Você deu falar a regularidade, né? O Flamengo ganhou 5 jogos seguidos e não tirou um ponto do Palmeiras. Né? Então, assim, mostra que os times estão chegando e quem der o mínimo vacilo a partir de agora vai correr risco de ficar longe ou de ser campeão. São as próximas 4 rodadas decisivas. E aí, Lucas? Para mim, o mês de agosto define. E aí, Lucas? Dá para parar em cima do Palmeiras? Nem Pedro Raul, que é considerado um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro, olha que absurdo. Bom atacante. Conseguiu parar o time do Palmeiras. Dá para parar ou não dá? Pô, vou te falar, tá difícil. Tá muito difícil. Porque até o Palmeiras jogando mal, eu vi alguns jogos do Palmeiras, né, recentemente, eu vi que o time não estava entregando aquilo, pelo menos que o Abel acha que seria o ideal, né? O bom. O ideal, na verdade. Mas mesmo jogando mal, o time do Palmeiras ainda consegue uma vitória. Ou então tem a sorte de o jogador, no último minuto, por exemplo, contra o América Mineiro, errar um lance ali sem goleiro, um inacreditável Futebol Clube. E aí, isso também é uma sorte de campeão, né? O campeonato é definido assim também nos detalhes. Ainda mais quando os principais adversários do Palmeiras, né, como Flamengo e o Atlético Mineiro, que todo mundo definia isso assim que começou o Brasileirão, né? Aliás, antes de começar o Brasileirão, todo mundo já determinava que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo disputariam o título. Ainda mais quando os outros times começam atrás e o Palmeiras vem se destacando, mesmo jogando mal, vencendo, isso realmente, em determinado momento, faz a diferença. E agora, nessas 3 próximas rodadas aí, que é contra Corinthians, Flamengo e Fluminense, é que a gente vai realmente conhecer os verdadeiros candidatos ao título. Mas se o Palmeiras passar por essa sequência, pelo menos com 2 vitórias, como o Thiago falou aí, e um empate, eu acredito que não tenha mais como, pelo menos, o Flamengo alcançar. E aí já começa o psicológico a jogar contra, né? Porque aí você vê que o time está muito distante, mesmo aquela sequência muito difícil, você não consegue mais alcançar, porque tá imbatível, tá imparável, e aí realmente o time começa, às vezes, por conta própria, começar a tropeçar. E aí eu vejo que hoje o Palmeiras, mesmo jogando mal, ele vem vencendo. Mas ontem, né, jogou muito bem contra a equipe do Goiás. Eu esperava até um jogo mais difícil, né, mas a equipe do Palmeiras conseguiu, no primeiro tempo, já matar o jogo ali com o gol do Mike e também com o gol do Rafael Veiga. E aí no segundo tempo foi mais administrar e estava mais perto do Palmeiras fazer mais gols do que o Goiás por si só tentar buscar algum empate. Né? O Palmeiras perdeu uns 3 chances de gol ali de contra-ataque absurdo. O Tadeu salvando também. O próprio Lopes perdeu uma cabeçada que queima-roupa no Tadeu ali. Sim. O Wesley também perdeu um gol no primeiro tempo, sem goleiro, não foi? Perdeu 2, um que ele chuta todo torto, a bola pega na cara do Veiga, e depois ele erra o chute sem o goleiro. Se isso aí não é sorte de campeão, meu amigo, eu já não sei mais. Que aquilo ali é um lance que eu nunca vi na minha vida. Não, aquela bola ali se entra e fala, não, acabou, aí acabou. Mas cara. Vai ser muito difícil tirar esse título do Palmeiras se ele conquistar muitos pontos aí com esses jogos, com esses concorrentes diretos, né, pro título. Toda vez, né, toda semana a gente tem polêmicas de arbitragem, de VAR nas rodadas. Essa não teve tantas, né? A princípio eu acho que não teve nenhuma além dessa que a gente vai citar agora, que é o pênalti que foi o Rafael Veiga converteu ao final do primeiro tempo, o jogo do Palmeiras, onde o juiz, que é o Jean-Pierre, né, o conhecido como Vin Diesel, ele marca a mão do Caetano, né, depois de ter analisado o VAR. O VAR chama, no campo ele não deu, o VAR chama e ele dá o pênalti. Antes de passar para vocês a opinião, na minha opinião foi pênalti. E vou dizer por que eu entendo que seja. E foram várias críticas a ser ou não ser, até dentro do Seleção Sport TV mais cedo, que teve essa entrada do apito, eles falaram sobre isso, que eles discordaram, alguns concordaram pelo fato de ser um movimento que ele está virando o corpo, algumas questões assim. Mas, na minha opinião, o zagueiro é um pouco imprudente, quando ele teria que estar com os 2 braços colados às costas, como normalmente sai. Se ele vira e os 2 braços estão colados nas costas e ela pega na mão, eu não veria problema. Mas ele vê que a mão esquerda, que não é a mão que está colada aqui, pega e ele teoricamente corta a bola. Eu entendo que ele aumentou sim, o espaço do corpo
mesmo não de forma proposital. Mas aí, Lucas, você achou? Foi pênalti ou não foi? Cara, pra ser sincero, eu acho que é muito questão de... Esse pênalti eu acho muito questão de interpretação. Eu, por exemplo, acho que tem muito juiz que marcaria e tem muitos outros que não marcariam. Mas aí isso não é interpretação. Não é um pênalti. Eu acho que não é um pênalti que tá na regra, sabe? Aquilo ali, pra mim, eu acho que aquele braço dele ali, assim, né, meio de lado, eu acho que, ao meu ver, em alguns momentos poderia passar assim, sabe? Até o VAR nem chamaria, pra ser sincero, em alguns momentos. Em outros, o VAR chamaria. E realmente, eu não vejo como uma polêmica, pelo menos não é algo gritante que todo mundo fale, foi pênalti ou não foi pênalti. Eu acho que é muito... Essa discussão acho que é mais da... Essa é de leve. Essa é uma de leve. Essa é uma de leve. Mas eu particularmente, acho que foi pênalti sim. Eu não vejo por que não marcar. Mas, de qualquer forma, se não marcasse, eu também não veria problema. Entendi. Boa. E aí, Thiagão? Acho que é isso daí. Eu acho assim, ó, pela regra, né, ele aumenta, você falou, ele aumenta o espaço do corpo, deixando esse braço aberto, e ele corre o risco, ele é imprudente, e a bola tinha a direção da área, ele corta a bola com esse espaço aumentado, e é pênalti. Mas uma opinião, isso é a regra, né? Mas uma opinião pessoal, eu acho que a regra deveria ser alterada para não marcar esse tipo de pênalti. Em que sentido? O cara está quase que de costas para a bola. Então, assim, ele está correndo no movimento natural. A hora que a bola é cruzada, vem nas costas dele, não é que veio na frente e ele esticou o braço. Então, eu acho que eu sou contra, talvez, marcar esse tipo de pênalti em várias situações. E olha que esse é a favor do Palmeiras. Mas eu marcaria, porque está na regra, e realmente o braço está aberto, ele ganha espaço, ele corta o cruzamento com o braço, então acho que é pênalti. Mas acho que a regra deveria ser pensada de uma outra forma, ou melhor, escrita. Avaliar a situação, né? Para avaliar a situação. Por exemplo, a hora que ele cruza essa bola, ele está de costas, ele vê a bola, ele olha para a bola e põe o braço? Não. Essa bola tinha direção de algum jogador do Palmeiras dentro da área? Não. Então eu acho que tem que ter aí uma série de interpretações aí, que pode melhorar um pouco. Mas, na regra e no jogo hoje, pênalti. É indiscutível. E um detalhe rapidinho, o Veiga bateu exatamente igual ele bateu o pênalti contra o São Paulo naquele jogo da Copa do Brasil. E lá a bola foi para fora e aqui a bola entrou. Foi o mesmo pênalti, ele bate alto, meio ali, um pouco para o meio, um pouco para a esquerda, do mesmo jeito. Levou o azar lá, mas tirou a zica, sai zica. Tem confiança na sua batida, porra. Tem confiança, pô. O Veiga é o cara. Tava alcançando, então o monstro tava na jaula, hein? Tá saindo, segura o homem. Porra, se ele tava jogando mal, porra, já tava assim, imagina jogando bem. Aí, vou fazer o V de Veiga agora, vou trazer essa moda. Tem o L de Cano, vou fazer o V de Veiga aqui, ó. Vê se emplaca. Você vai ver. Vê se emplaca. Vou ver se emplaca, vou ver se emplaca. Vai começar aqui no Pidemol, V de Veiga. Ih, fica nervoso, o cara tá ficando nervoso. Falando do Palmeiras, o cara já tá derrubando tudo. Porra, o V de Veiga já tá agitando aqui, ó. Estremecendo as estruturas. Boa. Vamos falar agora de Fortaleza Internacional. A gente falou, foi um dos nossos destaques aí. Normalmente a gente não traz necessariamente sempre jogo do Inter e do Fortaleza, mas esse jogo a gente conta como, né, de certa forma, emblemático, principalmente para o desenvolvimento do Fortaleza no campeonato, porque botou ele realmente agora para poder sair da zona, depois de praticamente o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Agora o Fortaleza pode finalmente sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. E o time do Inter, mesmo o Mano tá fazendo um bom campeonato, né? Tá fazendo um bom papel, mas 3-0, mais um jogo com a menos que ele não ganha o jogo, né? E a gente está aí. E aí, Thiagão, fala pra gente. Fortaleza e Inter. Cara, eu acho assim, foi um jogo da superação mesmo do Fortaleza. Logo depois de ter um jogador expulso, faz um gol, um golaço de falta. E o Fortaleza, cara, que a gente sempre falou, ele não tem um time para estar lá embaixo, para ser o lanterna igual estava antes. Focou na Libertadores, as coisas não saíram como esperado. Paciência, mas assim, tem um time bom, tem o seu treinador já pela segunda temporada consecutiva, que isso é muito importante. Então eu acho que o Fortaleza é um dos candidatos a sair da zona do rebaixamento. E aí tem que ver quem vai entrar nessa vaguinha. O Avaí tá doido para beliscar essa vaga, o Coritiba também, que está empatando com o Santos agora. Sim. Mas, cara, você breve aqui o jogo da superação do Fortaleza.
E chupa Mano Menezes também, já vou deixar aqui registrado. E é isso aí. Eu quero que o Inter também Se exploda. passe a bola. Que é isso? Ah. E aí, Lucas, será que esse é o jogo da virada? Será que lá no final do campeonato, se o Fortaleza escapar do rebaixamento, vão falar assim, foi o jogo contra o Inter que definiu a salvação no Fortaleza? E aí? Ah, com certeza esse jogo aí vai ficar emblemático, por conta do Fortaleza estar jogando desde o primeiro tempo com um a menos, né? E aí no finalzinho do primeiro tempo o Lucas Crispim fez um golaço de falta, né? Coisa que a gente não vê muito, não tá vendo muito no Brasileirão, né? Os gols de Bola, falta. essa bola foi porque ela caiu muito, ela faz a curva É, assim, ó, vai abrindo, foi golaço mesmo. Pra mim tá entre os gols mais bonitos da rodada. E Sim. aí a equipe do Internacional meio que se perdeu. Assim como o jogo contra o Botafogo, a equipe não soube aproveitar um jogador a mais. E aí o que acontece? O Fortaleza sabe utilizar o contra-ataque, faz o segundo gol já no segundo tempo. E aí o que estava ruim conseguiu piorar. A equipe do Mano Menezes não se encontrou ali em nenhum momento no segundo tempo. Tomou o terceiro gol com o Robson, poderia ter tomado mais. Sim, o time do E Fortaleza aí, teve outras oportunidades ainda. Sim. E no finalzinho também teve um outro pênalti polêmico. Esse eu acho que foi muito pênalti e não deram. Talvez acho que esse sim tenha sido o lance mais polêmico da rodada. Foi um pênalti, mas também no último minuto não ia fazer muita diferença para a equipe do Internacional. Mas o árbitro chegou aí na cabine do VAR e não marcou o pênalti. Mas 3-0, mais uma vez do Internacional com um a mais por quase 60, 70 minutos e não conseguir fazer um gol. Pelo contrário, ainda tomou 3, assim como foi o jogo contra o Botafogo, né? Tomou 3 pro Botafogo e ainda 3 pro Fortaleza. E fez um jogaço contra o Palmeiras aqui, cara. Exatamente. Aí essa variação também é outra coisa que a gente não consegue entender. Porque a equipe do Internacional tem bons jogadores, né? Sim. Tem o Edenilson ali, que é jogador também da seleção. E aí, sim, nesse caso, o time não consegue entregar realmente. Eu acho que é muito parecido com o Botafogo. Tem bons nomes ali, mas tu vê ali um time que não consegue jogar um bom futebol. Você vai ver grandes partidas, mas ao mesmo tempo você vê partidas muito abaixo do esperado. E eu acho que a equipe do Internacional só vai vir mesmo a passeio. Perdeu a chance do título. Porque assim, a gente estava falando que a chance de... Porque a gente sempre botou o Atlético Mineiro, por exemplo, como um postulante aí de também brigar o título. E hoje o Atlético Mineiro está fora até dos 6. Mas a gente entende que, teoricamente, pelo que está vindo apresentando, o Atlético deve ser essa sexta vaga e o Inter pode cair ali, ainda mais que ele está tendo essa irregularidade, né? Sim. Enfim. Então... Parece que no Ceará ninguém é mano do mano. Chupa aí, Mano Menezes. Chupa, mano. Vamos falar agora de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. 3-2 Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro mais uma vez. A gente vem outra semana a gente falando que o Atlético não vem apresentando... Principalmente ele tem problema de segurar o resultado do jogo. Já são 3 derrotas seguindo no Campeonato Brasileiro. E ele mais uma derrota em casa onde ele sai na frente e ele não consegue manter. Qual é esse problema do Atlético? É problema emocional? Eu vejo muito como problema emocional. Acho que a pressão para cima dos jogadores está muito grande. Ainda mais depois de ser eliminado da Copa do Brasil, depois de ter, na própria Libertadores, toma um empate do Palmeiras no final do jogo. Parece que falta equilíbrio emocional. Até no final da declaração que ele dá do Hulk, ele diz que isso não pode acontecer. O time do Atlético Mineiro está desestabilizado. E aí, Lucas, qual que é a solução para o time do Atlético? E o time do Atlético Paranaense fez um golaço, Vitor Roque, o moleque joga muito. Joga muito. E será que ele vai ter esse ganho também até o final? O Atlético vai se manter ali, o Paranaense? Eu acho que o Atlético Paranaense, de todas as equipes que estão lá em cima, né? Eu acho que é a equipe também que tá mais surpreendendo. Porque hoje eu vejo que o Fluminense, né, com o Diniz, a gente já esperava uma equipe com toque de bola, mais refinado, que já tinha dado certo uma vez, né, no campeonato anterior. E aí você realmente espera aquilo do Fluminense. Tanto o Corinthians também. O Corinthians tinha grandes jogadores, você espera que o Corinthians engrene. Por mais que aos trancos e barrancos vá vencendo, vai chegando lá em cima, eu acho que a equipe do Atlético Paranaense eu não via lá em cima também. E também não tinha jogadores tão grandes a ponto de você chegar e falar assim, isso aqui vai fazer uma diferença, isso aqui é um destaque do campeonato. E simplesmente chegou ali com
jogadores que muitas pessoas não conheciam e está surpreendendo. Nós temos hoje o Terãs e o Vitor Roque destruindo, fazendo muita diferença na equipe do Atlético Paranaense. Tem o Canóbio que chegou também. É o He-Man gringo, né? Que o pessoal tá falando aí. Ele tá chegando aí, fazendo bastante gols, participando bastante ali no ataque. E eu vejo que hoje o Atlético Paranaense está melhorando bastante. Eu achava que o Atlético Paranaense, nesse campeonato, ficaria lá embaixo por conta da saída do Nicão, por exemplo. Que era um jogador que levava praticamente a equipe do Atlético Paranaense nas costas, né? Quando ele saiu, veio o Terãs, né? Foi uma surpresa porque o Terãs tem mantido a arquitetura ali do meio campo e até acho que melhorou. Bem do Atlético Mineiro, né? O Terãs não jogou o futebol no Atlético Mineiro. Sim, exatamente. E tá aí vem fazendo a diferença. Muito mais. Sim, exatamente. E aí isso, consequentemente, traz um ganho enorme para a equipe do Atlético Paranaense e está deixando o Atlético Paranaense lá em cima, né? Eu acho que hoje o Atlético Paranaense também é um candidato ao título, pelo menos por enquanto, para mim, né? Porque hoje a gente está ali com aquelas próximas rodadas que são bem finalíssimas, né? E aí nas próximas rodadas que a gente vai ver que realmente se o Atlético Paranaense vai vir a mesma passeio para garantir uma... decidir o ano, filho, agosto. Agosto vai ser foda. Eu acho que as 2 próximas semanas são as mais importantes do futebol brasileiro. Pode ser. Por enquanto são mesmo. Eu acho que quando fechar aquele Flamengo ali e Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras ganhar também, acho que já descola bastante do Fluminense, já fica mais difícil, mesmo o Fluminense ganhando esse terceiro jogo, né? Essa sequência, eu acho que vai ficar mais difícil do Palmeiras ser alcançado, mas mesmo assim eu vejo que hoje, né, o Atlético Paranaense pode sim surpreender. Mas falando sobre o jogo, eu vejo que o Vitor Roque é um jogador, tipo assim, que se destaca muito por ser muito novo. Se eu não me engano, ele tem 17 anos. Sim. Graças a Deus ele não vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil, por já ter jogado no Cruzeiro. Mas a equipe do Atlético Mineiro realmente não sabe segurar o resultado. Não está sabendo segurar. Aí tentaram trazer o Alonso de volta, porque esse problema não é um problema atual do Cuca. Ele já estava vindo com o técnico anterior e agora está se mostrando... O Cuca até mudou, ele botou o Igor Rabelo na zaga para ver se ele ainda não encontrou, parece que ele não tá vendo essa dupla, não encontrou a zaga ainda nessa volta. Por enquanto ele está testando, né? Mas eu acho que o gol mais bonito da rodada, né, foi o do Vitor Roque também. Muito golaço, belo gol. Muito golaço, pelo amor de Deus. Belo gol, ainda mais para um menino, né, 17 anos, mais uma cria do futebol brasileiro, que em breve, se Deus quiser, também estará na seleção. E eu acho que a equipe do Atlético Paranaense veio surpreendendo mesmo. Eu não esperava, ainda mais essa vitória com um time meio misto, não estava com a equipe titular, estava com um time meio misto ali, e mesmo assim conseguiu ganhar do Atlético Mineiro lá, que não é um jogo fácil, né? Sim. E aí, Tiagão, dá para resolver esse Atlético? O Cuca chegou, até agora não teve melhor. E aí? Cara, primeiro que tem um histórico do Cuca aí que é o seguinte: toda vez que ele sai de um clube onde ele sai por cima, campeão, toda vez que ele volta, dá merda. Não, no Atlético isso não funcionou, porque ele saiu lá em 2013, voltou agora e deu certo em 2021. Não, mas eu tô dizendo assim, quando ele sai e volta na sequência. Ele fez isso no Palmeiras. Né? Tá. Isso. Ele deu aquela esquecida, né? Já é a terceira vez que ele faz isso, então assim, lá no começo já tinha um jogador, surgiu o boato em BH que os jogadores não queriam ele. Sim. O Hulk, por exemplo, foi um deles que já tinha brigado com ele na primeira passagem. Sim. Né, vocês lembram da declaração? E agora o Hulk de novo bota uma declaração polêmica. Quem tem que jogar na frente tem que jogar na frente, tem que jogar na zaga é na zaga. Então assim, o ambiente está conturbado, a confiança está lá embaixo. Os últimos 4 jogos do Galo, ele empatou 1 e perdeu 3. Sim. Sendo que ele perdeu para o Corinthians e para o Atlético de virada, perdeu do Inter, tomou de 3 do Inter e com 2-0 o jogo na mão contra o Palmeiras tomou empate. Sim, então já vai vir para São Paulo muito pressionado. Eu acho que se o Galo cair quarta-feira, Deus quiser ele cai, o ano do Galo vai ser um inferno, porque ele já está, se eu não me engano, aí a 12 pontos do líder. Ele já está em 7º, ele está fora da Libertadores. Imagina que então, absurdo assim, isso. Ele vai ter só o Campeonato Brasileiro para jogar, e eu acho que o Galo tem elenco e tem competência para se manter entre os 5 pelo menos. Então não descarto, mas assim, a briga pelo título já fica muito longe.
sim. O seu investimento foi gigantesco. Então, o ambiente está conturbado. O Galo está sofrendo pressão. O Cuca ainda não encontrou o time ideal que vai jogar, a zaga que vai jogar. Ele não sabe ainda as peças que ele vai usar. Então, assim, tá complicado. O ano do Galo aí, essa semana também vai ser bem decisiva, principalmente na quarta-feira aí. E o Atlético Paranaense, vale ressaltar, fez um jogaço, saiu perdendo 2 vezes e foi buscar. Teve paciência, suportou a pressão no final e no contra-ataque matou o jogo. O Atlético Paranaense, cara, Sim. jogaço, mais uma vez surpreendendo. E dá moral para ir jogar lá com os Estudiantes da Libertadores. Sim, sim, exatamente. Ele ganha esse fôlego aí, ainda mais de não ter conquistado um resultado positivo jogando lá em Sim, Curitiba. Então ele Sim. vai lá precisando da vitória. Isso é um ótimo resultado para ele poder vai com aumentar moral. essa confiança, né? Perfeito. Sim. E assim, uma coisa engraçada desse jogo foi que o Filipão ele reclamou dos acréscimos. O cara tava puto, falou: porra, 2-2, o cara deu acréscimo, pra que isso? No contra-ataque eles viraram. Porra, ele falou aí. Ele vai aplaudir, você levou só aplaudir nos acréscimos. Tinha que ter mais, pô. Mas a situação não tá boa pro Cuca. O único Cuca bom nesse mundo é o do sobrenome Beludo, que eu não vou falar aqui. É o único, rapaz. O resto é história. Entendeu? E se Deus quiser, quarta-feira, o Cuca cai de novo pro Palmeiras. Então, você, torcedor do Galo, fique atento que o negócio tá difícil. Mas pode melhorar. O Thiago espera que não. Mas... Pelo amor de Deus, porque eles melhorem depois da quinta-feira. Pode trazer o Messi e o CR7 para jogar, eu estou aplaudindo. A quarta-feira não. Boa. É a questão. O Galo é um dos times que mais ganham com premiação no ano. Será que se não tiver a premiação, será que ele vai fechar essa conta? A gente está falando de um time que tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, tem uma dívida relativa ao Estado também muito grande, que foi obrigado a vender os seus maiores patrimônios, que é o shopping lá em BH. Então, assim, e aí? Isso aí vai ter uma coisa complicada também. Tem que ficar de olho, porque financeiro conta muito, ainda mais com o elenco que o Galo tem. Agora vamos falar de Série B. Série B. A rodada da Série B não teve rodada no final de semana, assim, muitos jogos, né? Porque o Vasco já tinha jogado no domingo passado, foi em relação já à 12ª rodada. Mas no final de semana aí a gente teve o Cruzeiro ganhando o Tombense que estava chegando ali entre já mais perto do G4, acabou perdendo para o Cruzeiro. O Cruzeiro freou essa expectativa do Tombense aí. E o Cruzeiro está mais líder do que nunca. Irmão, já são hoje 9 pontos do segundo colocado. A vantagem já aumentou bem. E a gente não tem perspectiva de que o Cruzeiro diminua esse ritmo. E aí, vocês, então, tá cravado aqui. Porque toda semana a gente está mudando, eu quero fazer essa pergunta para todo mundo essa semana. Lucas, Cruzeiro, já subiu? Já tô vendo até 21º colocado já no Brasileirão. Ele não é o primeiro da Série B, ele é o 20º. Já vem o primeiro, já. Boa. E aí, Thiago, Cruzeiro já subiu? Já subiu. Cruzeiro dificilmente vai entregar a paçoca aí. Cruzeiro vai subir. Boa. Então, você, torcedor cruzeirense, acalma o coração. Já está decidido. Agora é só pensar no ano que vem. E a gente tem ali hoje o Grêmio e o Bahia, né, dividindo meia pontuação, em segundo e terceiro colocado, e o Vasco com 39. Então os outros 3 ali, eles também estão uma distância hoje de 7 pontos e 6 pontos, respectivamente, ali do quinto colocado. Mas de todos que a gente pode achar realmente que está passando por uma situação um pouco mais complicada, eu vou falar isso pelo fato de ainda não ter encontrado, tá naquele lance de ter técnico, é o próprio Vasco, né? O Vasco teve essa semana considerado, pode ser, né, um dos maiores momentos da sua história. O Vasco completou, né, aprovou a venda da SAF para 777. 70% do Vasco agora é da 77 por 700 milhões de reais. A maior compra, né, de um clube SAF até agora, né, no futebol brasileiro, superior à do Botafogo, superior à do Cruzeiro. Né? E a torcida do Vasco, como a pessoa falou, como é que é? Vasco da grana agora, né? Mas Vasco da grana. Como não teve rodada, vamos separar esse momento para falar exatamente sobre a SAF. E aí, vocês acham, vocês entendem? Você, Thiago, entende que isso foi um bom negócio? É a salvação do Vasco? Realmente, o Vasco chega já ano que vem, já para poder brigar. Lembrando que até o final do ano, tá? Em 2022, até o final do ano, a 77 tem que investir mais 120 milhões até o final de 2022.
Isso pode ser dividido entre contratações já para a próxima temporada, em dezembro, por exemplo, ou para poder reestruturar o CT, onde estão falando isso, algumas pequenas obras em São Januário. Mas fala aí. Cara, eu acho que a curto prazo, o que tem para agora é o que o Vasco tem que fazer. O Vasco todo ano sobe, todo mundo fala, e aí, o Vasco vai cair em que rodada esse ano? Então, assim, tá difícil a situação do Vasco, um clube gigante do tamanho do Vasco, campeão de Libertadores, brasileiro, não pode passar por um momento desse. Se bem estruturado, se bem feito o negócio, eu não vejo problemas, eu acho que pode salvar o Vasco, mas ainda não acho que o Vasco volte o ano que vem para talvez já figurar entre os times aí postulantes a brigar por alguma coisa. Eu acho que vai ser um processo semelhante talvez ao do Botafogo, porque você ainda vai ter que reestruturar dívidas, vai ter que acertar a conta. Sim. Não é todo jogador que ainda vai querer vir jogar no Vasco, porque o Vasco ainda está começando, vai começar a investir. Então acho que o ano que vem do Vasco é um ano de reconstrução. Eu acho que a torcida do Vasco não tem que esperar muita coisa para 2023. Talvez brigar alguma coisa legal no Carioca, mas eu acho que se o Vasco ano que vem se estruturar, melhorar as contas, conseguir trazer alguns jogadores chaves e se manter na Série A, aí eu acho que para 2024, com o investimento certo, o Vasco pode voltar a postular entre os grandes brigando por títulos. A minha única ressalva da SAF a partir do momento que o clube vira um clube da empresa, a empresa é feita para dar lucro. Ponto. A empresa não é feita para agradar torcedor, para ganhar, é feita para dar lucro. Então acho que tem que ter muito cuidado aí nas negociações da SAF, como é que vai funcionar, porque uma vez que as coisas não estão indo tão bem, ou aparece um outro investidor, fala, estou gostando do Vasco, vende para mim então. Se isso começar a vender para um, vender para outro, ou se não o cara fala, estou precisando de retornar o investimento, eu quero comprar lá o West Ham, vende esses 3 que são os mais valiosos aí, não quero saber se o time vai ganhar título ou não. Sim. O dinheiro é nesses caras. Então, isso é uma coisa que me preocupa ainda um pouco. Claro que vai na contramão, né? Quanto mais jogadores bons e mais títulos você ganha, mais você valoriza o seu patrimônio, obviamente. Claro. Mas numa situação de desespero aí, o cara fala, eu vou precisar do dinheiro, vende aí. Então isso é a minha única ressalva da SAF. Não gostaria que o Palmeiras, por exemplo, virasse uma SAF, mas se bem administrada, se o acordo for bem firmado, né, o que é acordado aí, o que é combinado não sai caro, eu acho que vai ser uma boa para o Vasco, pelo menos por agora. Boa. Para passar a palavra para o Lucas, eu vou dizer também mais algumas coisas que é relativo a essa SAF que tem. A tendência é que entre os 700 milhões eles sejam investidos até 2026. Né? A partir de 2027, o investimento dependerá do desempenho esportivo. Tá? Se o Vasco conquistar títulos importantes e atingir metas, a 77 terá que fazer um investimento mínimo, né? Fixo, que já está previsto por contrato, que a gente não tem esse acesso ainda. Caso não tenha esse desempenho satisfatório em campo, o Vasco terá que manter o clube, né? A 77 terá que manter o clube entre os 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. Tá? A gente está falando então que teoricamente o Vasco a 77 tem que manter o Vasco, mesmo sem títulos, conseguindo tá brigando e ter fluxo de caixa para poder conquistar um orçamento. Hoje a gente fala orçamento entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, clubes que estão brigando lá em cima todo ano. Flamengo que beira a 1 bi obviamente de faturamento no ano. Então o que você entende? O Vasco ele pode brigar, tá assim? Realmente é esse ano de se reestruturar? É a salvação do Vasco? Eu acho que o Vasco, esse ano, ele não vai ter nenhum outro gasto, a não ser, pelo menos, pagar as dívidas. Porque hoje você vê que o Vasco está entre um dos clubes mais endividados do Brasil. Né? Não é à toa que está nessa idas e vindas entre a Série A e a Série B. Né? Agora, pior ainda, né? Porque não está nem conseguindo mais subir. Né? Nos últimos anos, quando o Vasco não caía, ele ficava ali em 15º, 16º, 13º e nada além disso. Acontece que hoje essa questão da SAF virou questão de sobrevivência. Sim. Porque eu acho que o Vasco não duraria muito tempo sem essa outra opção. Acontece também que o Vasco já começou até a emitir algumas autorizações da prefeitura para a reforma do São Januário. Isso. Porque a 77 também falou que
a bilheteria é uma das fontes de receita do clube, né? Sim. E acontece que hoje São Januário é muito pequeno, não tem tanta capacidade, e aí você reformando, você consegue transformar aquilo ali em bilheteria e mais receita, né? Automaticamente. A princípio, a ideia que a 77 tem é de não contratar mais nenhum jogador, até essa janela agora que vai ser finalizada no dia 15, né? Sim, sim. Não vai contratar mais nenhum jogador, acha que com esse elenco dá para subir, eles vão, e até também porque o Vasco tem uma gordurinha ali ainda para queimar, né? Meio perigosa, mas ainda tem, para se manter entre os 4. E acontece que hoje o Vasco vai tentar se garantir na Série A, se garantir para a Série A, mas independente da posição. Não precisa ser necessariamente campeão, né? Até Sim. porque o Cruzeiro já está anos-luz ali à frente. Mas com relação à questão de contratação, o Vasco vai deixar para 2023 e, além disso, é esperado que poupe dinheiro em 2022 justamente para poder acrescentar ainda mais em 2023, junto da reforma do São Januário. É claro que a torcida está muito otimista com relação a isso, né? Porque eu vejo o Vasco como o principal clube com problemas políticos, né? A gente tem isso desde a época do Eurico Miranda. Eu nunca vi um clube tão problemático quanto o Vasco no quesito politicagem. Fato. E aí, hoje, né, com a morte também do Eurico, isso diminuiu, mas também não foi extinto dentro do clube. É um problema que está se arrastando ali há muitos anos, isso aí já tem mais de décadas, e hoje eu vejo que a única alternativa era o Vasco virar também uma SAF, né? Eu também gostaria de mencionar aqui que o Bahia também está no mesmo processo. Esse era o meu outro que eu ia falar. O Bahia está numa negociação e possivelmente vá confirmar daqui a algum tempo, né? Também a sua venda da SAF para o Grupo City, né? Isso tornaria também o Bahia o primeiro clube de futebol brasileiro a ter um dono que também é dono de um clube da elite, né? Do futebol europeu. Sim. Porque hoje a gente tem o Ronaldo, que é dono do Cruzeiro, que é dono do Valladolid, do espanhol, que hoje subiu, né? Da segunda divisão do futebol espanhol, mas não é um time de grande porte na Espanha. Não. O John Textor, né? Uhum. Ele é dono de parte do Crystal Palace, também de um time do futebol belga, que também não são, o Crystal Palace não é um time de médio porte na Inglaterra. Adquiriu o Lyon, posteriormente adquiriu o Botafogo, e o Lyon é um dos maiores ganhadores de futebol francês, sim, é um time da elite do futebol francês, mas muitos anos não briga em nível europeu. Sim. Já no caso do Bahia, não, ele vai ter um dono que fatalmente é possivelmente um dos maiores clubes do mundo, e em faturamento é o maior clube do mundo, né? Isso também, o Bahia deixou bem claro que no contrato que o Bahia não vai ter que trocar de nome, não vai se chamar Salvador City, como algumas questões que o pessoal falou, ele não vai ter que ter uma cor, tirar sua cor e botar a cor do City, né? Exatamente. Mas seria o Bahia um absurdo caminha também, né? para isso. O Bahia, O Bragantino foi meio assim, né? Ele não virou SAF, mas o mas... Bragantino era um time bem pequeno, assim, né? Isso que eu ia falar. Entendeu? Não tinha muita Tradição. fazer. Se você quer saber, o Bahia tem mais tradição no futebol brasileiro do que o City tinha na Inglaterra antes de ser comprado, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, O Bahia foi o primeiro clube brasileiro a disputar uma Libertadores. Olha, não tem pouca história não, né? O Bahia foi o primeiro clube brasileiro a disputar a Libertadores. Tá vendo? Então, Grupo City, respeita o Bahia, por favor. Tricolor Respeito o Bahia. Teremos De Bruyne no Bahia? Interrogação. Só o futuro dirá. Um empréstimo, né, de 6 meses ali. Assim. De repente, dá uma levantada nos caras lá, aí, ó. Só o tempo irá dizer. Mas pode ter Thiago Alcântara, né? Ou não? Não, é Rafinha Alcântara. Rafinha. Confundi. São os irmãos. Dizem que esse possivelmente pode ser um presente do Grupo City, a primeira contratação para o Bahia, se ele confirmar realmente a subida. O Rafinha Alcântara, que hoje está de saída do PSG, e dizem que chegou a ser oferecido, né, para outros clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Botafogo, mas aí isso vai pro ramo da especulação. E isso mas aqui não tem vaga, não. É um rumor. No Flamengo, aqui não tem vaga aqui, não. Boa. Imagina esse jogador sendo o presente do Bahia. Cara, puta merda, o cara deve pensar, por que eu? É tipo, sei lá, o Buzz Lightyear, quando cai na Terra e descobre que é só um brinquedo e não é um herói. Sabe? É tipo decepcionante, assim. O cara fala, porra, eu?
Não, mas Logo eu. aí ele vem com a responsabilidade um pouco menor, porra, às vezes. Né? Vem com Puta muita que pressão. pariu, tá bom. E é um jogador que não tá com tanto prestígio lá na Europa, né? Exatamente. Então, às vezes ele vai salvar a carreira É, dele, pô. Quem sabe? pode ser, vai. Só complementando também o negocinho que o Lucas falou, deixando o Buzz Lightyear aí de lado, que a reforma sobre a reforma da história do estado do Vasco, eu acho que esse é um dos principais segredos também. Eu estava vendo aqui, o Palmeiras contra o Goiás, né, o estado que cabe ali 45 mil pessoas, tinha 38 mil, deu 2 milhões de renda. Então, assim, se você jogar 4 vezes por mês na sua casa ali, então, assim, você faz 10, 12 milhões de renda, às vezes, Sim. é muito dinheiro para um clube que quer se reestruturar. Então, possivelmente é uma coisa que a SAF vai buscar, é aumentar esse estado do Vasco aí. Acertada, né? Provavelmente acertada. Faz a diferença, né? Muita, cara. Muita. Boa. Verdade. Falar de Libertadores, vamos dar os nossos palpites aí. Agora quero saber de vocês. Primeiros jogos passados já temos os primeiros 90 minutos decididos. E agora vamos falar dos outros 90 para a gente saber quem vai chegar às semifinais da Libertadores. Então vamos lá, eu quero o palpite de vocês. Primeiro jogo que a gente vai falar é o que tem amanhã, meu filho. No caso, você que está vendo no YouTube, é o que tem hoje. A gente vai ter. Você que está vendo no YouTube, tem hoje. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Primeiro jogo 2-0 Flamengo. E agora o Corinthians chega no Maracanã apertadíssimo. Entre os comentaristas, eu vi hoje, ninguém me contou, eu vi no Seleção. O Rizek disse exatamente a frase assim, ó. O Corinthians terá que fazer o melhor jogo da sua história para poder passar do Flamengo. Outros comentaristas acharam absurdo, porque, porra, o Corinthians teve que jogar a final de Mundial, aquela coisa toda, enfim. Mas e aí, com tudo que está em jogo, com todo o contexto de dois clubes, Tiagão, quem passa e quanto será o jogo? Flamengo ou Corinthians? Vou deixar um abraço pro Rafa aí, meu camarada palestino, também tem um canal do YouTube aí falando sobre a aposta, sobre o Palmeiras. Boa. Gente boníssima. Cara, eu vou dizer o seguinte, muita gente tá dando o Corinthians como morto nesse confronto, muita gente já tá cravando que o Corinthians está eliminado, que o Corinthians vai lá para tomar uma goleada, muita gente dizendo que já tá definido. Vocês estão todos certos. Acabou. Acabou, mano. Não tenho o que falar. Entendeu? Há boatos de que o Corinthians será eliminado amanhã. Confirmem os boatos. Se o Corinthians não for lá titular, não for titular e jogar fechadinho, toma 3. Se sair pro jogo para falar, vamos lá, aqui é o time do povo, é da raça, toma 5, que já era para ter tomado aqui em Itaquera. Então, não vai. Primeiro que começou com o Duílio, presidente do Corinthians, dando 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Uma decisão assim genial. Lotou Itaquera com a torcida do Flamengo e agora vai botar 4 mil corintianos lá num espaço desse tamanho com 70 mil flamenguistas. Vai fazer diferença pra caralho. Tá? Parabéns. Então, assim, para a gente não alongar muito, esquece. Esse confronto tá definido. O Flamengo vai jogar para cima. Quanto? Quanto? Quero quanto? Quanto será o jogo? Eu vou dizer 3-0 Flamengo, porque o Corinthians vai se defender muito. Muito. Então vai ser 3-0 Flamengo. Beleza. E aí, Lucas? É só isso que eu vou comentar. O resto só vou palpitar. Depois de uma fala dessas, eu fico até sem jeito de dar a minha opinião, né? Não, mas, eu vou ser mais conservador. Eu acho que o Flamengo, se fizer 1-0 ou 2-0 ali, vai tentar dar uma segurada, vai tentar dar uma descansada, porque também tem da mesma situação que o Palmeiras, né? Tem vários jogos importantes aí durante o mês de agosto também. Ainda tem a Copa do Brasil, tem o Atlético Paranaense também. Mas eu acho que o Flamengo faz um 2-1. Vou botar um 2-1. 2-1 Flamengo? Boa. 2-1, sem sustos ainda. Eu tinha falado, eu conversei com alguns amigos que quando foi anunciado que seria Corinthians e Flamengo, eu falei, quando anunciou oitavas, que a final da Libertadores seria Palmeiras e Flamengo. Thiago tá de prova, tá no grupo, eu falei isso lá quando anunciou as oitavas. Eu falei que seria Palmeiras e Flamengo. E aí depois veio Corinthians e Flamengo, e comentaram, o Flamengo vai ter uma dificuldade. Eu falei, cara, o Flamengo vai amassar o Corinthians. Eu falei exatamente com essas palavras. E o Flamengo tinha começado com o Dorival naquele momento. Então, eu vou assinar embaixo com o Thiago. Para mim vai ser 3-0, mas eu tô quase falando 4.
mas eu acho que vai ser Fora o 3. ameaço. Fora o ameaço. E assim, irmão, aqui eu não tenho o que falar, porque eu poderia jogar a rivalidade em jogo, mas não tenho o que dizer. Eu acho que o Flamengo tá muito superior e ele tem grande chance de golear o Corinthians no Maracanã. Que, pra E mim, tá se sentindo bem, né? Exato, o Corinthians vai querer sair pro jogo, então vai tomar sapoada. Fica de olho aí. Felizmente, desculpa a torcida corintiana, mas dessa vez não tem jeito. E até me perdi aqui. Ah, tá. O próximo jogo vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro. Um jogo também em relação ao que foi o primeiro jogo, 2-2, que foi lá no Mineirão, agora no Allianz Parque. Foi um jogo que teoricamente está aberto, mas como o Palmeiras vive uma melhor fase, tende a pesar um pouco pro lado do Palmeiras. Na minha opinião, o jogo vai ser 2-1 Palmeiras. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Palmeiras vence e se classifica. E aí, Lucas? Cara, essa impressão que eu tenho é o oposto do que o Thiago falou com relação ao Flamengo. Acho que o Palmeiras sim vai amassar nesse jogo. Já vai chegar destruindo. Que vocês estão querendo agorar. O Thiago quer agorar o Flamengo. Um ao outro, né? Jamais. Não é zica reserva. Não é zica aquela reversa, zicada não, reversa, né? Não, mas eu acho que o Palmeiras vai chegar, sabe, no 220. O Atlético Mineiro não vai entender nada. Igual quando o Palmeiras pegou o São Paulo, se eu não me engano, acho que foi no Paulistão, que reverteu lá. O 4-0, não foi? O São Paulo não entendeu nada. Aquilo ali foi sinistro. Até eu acho que hoje não entende nada. o Palmeiras vai chegar, acho que passando o trator, que o Atlético Mineiro não vai ver nada, vai meter 3-0 já no primeiro tempo. E no final das contas vai ser 3-1. 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras, olha aí. Então tá bom. E aí, Thiagão? Quanto? Cara, eu acho que assim, a decisão tá aberta, o jogo vai ser bem pesado, o Atlético Mineiro costuma ser um adversário duríssimo jogando no Allianz contra o Palmeiras, mas o Palmeiras tem o fator psicológico, que eu acho que tá melhor do que o Galo, time muito bom treinado pelo Abel, a torcida vai incentivar, vai para cima, e o Palmeiras costuma nesses jogos entrar muito ligado. Mas eu acho que eu vou apostar também num 2-1, sabia? Acho que vai ser um jogo difícil até o fim, brigado até o fim. Enfim, eu vou botar um 2-1 aí, espero que, se Deus quiser, o Palmeiras crave aí essa semifinal. Boa, então a gente fecha na classificação do Palmeiras. A gente vai ter também Estudiantes Atlético Paranaense. Né? Agora o jogo lá na Argentina, no Jorge Luiz Richer lá. Opa! Calma, o Thiago tá... Tá tudo certo, aqui é o ventou. E aí, depois do primeiro jogo 0-0, o time do Atlético Paranaense chega muito pressionado com essa vitória. Mas eu acredito que o time do Atlético vai conseguir. O Filipão é um cara inteligente, deve conseguir fazer um jogo ali truncado. E eu aposto num 2-1 para o Atlético Paranaense. Classificação do Atlético. E gol de Vitor Roque, hein? E aí, Lucas? Cara. Estudiantes do Atlético Paranaense. Cara, eu acho que vai passar o Atlético Paranaense, mas eu acho que esse jogo tá com cara de pênalti. Ih, olha aí. 0-0? Tem gol fora? Tem gol não, fora? eu acho que... Não, eu acho que vai ser com emoção. Então vai ser com emoção. 2-2 e pênalti. 1-1 ou 2-2, algo do tipo, e vai pros pênaltis. Boa. E aí, Thiagão? Eu preferiria, se o Palmeiras passar, e assim espero que passe, eu acho que o Estudiantes é um adversário talvez menos chato de se enfrentar. Atlético Paranaense com o Felipão nas Copas, eu só tiro o chapéu para ele nas Copas se o cara é bom. Então, conhecendo o Felipão, o estilo do jogo dele, eu acho que eu vou dar uma muretada. Ou é 1-0 Atlético Paranaense, ou é 0-0 e vai para os pênaltis. Muretou. Eu acho que eu vou dar uma muretada. Eu vou botar 0-0 pênaltis. E aí, meu amigo? E aí passa o Estudiantes, porque time argentino nos pênaltis vai dar aquela catimbada. Não vou muretar, não. 0-0 nos pênaltis, passa o Estudiantes. Torcida atleticana, acabe com o Thiago no Instagram. Agora no comentário do Thiago lá. Filipão melhor do mundo, escreve lá. Sobe a hashtag no YouTube lá amanhã, que nós vamos ver. E para encerrar a Libertadores, Talheres e Vélez. Para mim, dá Vélez mais uma vez. E 1-0, Vélez jogando no Mário Alberto Kempis. E aí, Thiagão? Vélez passa. Jogaço o primeiro jogo, mas acho que o Vélez passa. Quanto? Cara, 2-1 pro Vélez.
Boa. E aí, Lucas? 2-1 pro Vélez. Boa, rápido e direto. 2-0 Vélez. Olha aí. Então, por unanimidade, o Vélez passa aqui também entre a gente. Agora vamos falar de Sul-Americana, vamos falar dos times brasileiros aí. Amanhã ou hoje, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, é Atlético Goianiense e Nacional do Uruguai. Jogo agora no Serra Dourada, depois de 1-0 do Atlético. Quem diria? O Atlético, como está vindo bem em Copas, eu aposto que o Atlético consiga esse resultado, mas eu vou botar 1-1 o jogo no Serra Dourada. E aí, Lucas? 1-1, acho que é um resultado interessante, hein? Mas eu acho que vai ser 1-1 mesmo. Gol de Luizito? Gol de Luizito. Só para fazer um gol em terra de brasileiro jogando pelo Nacional já ia ser legal por si só. Só fazer um gol no Atlético Goianiense, né? Acho que é melhor ainda. Acabar com a zaga de Klaus, Emerson Santos, meter um gol no Ronaldo. E aí, Thiagão? Sim. Atlético Goianiense, Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai passa. Passa? Passa. E quanto? Passa. 2-0. Time enjoado, viu, cara? Tá meio mal, mas Luizito Soares vai guardar. Eu vou apostar no Nacional esse jogo. Então, torcida atleticana também, de Goiás. Lá agora, no Instagram do Thiago. Luizito é o cacete, bota lá. E xingue ele lá nos comentários. Ceará e São Paulo pela Sul-Americana. Jogo no Castelão. Depois de 1-0 no Morumbi apertado, perdeu o pênalti e tal. E aí? Quem passa? Eu já deixo aqui. Pra mim vai ser 1-0 Ceará e vai pros pênaltis. E aí nos pênaltis brilhará a estrela de Felipe Alves e o São Paulo passa. E aí, Thiagão? Ceará e São Paulo. Vai, você! Você tá maluco? É difícil segurar os caras lá no Castelão, hein? É difícil. E aí? Mas eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. 1-1? E aí o tricolor passa. O tricolor passa? Boa, boa. 1-1. E aí, Lucas? Ceará e São Paulo? Fernando, me desculpa aí, mas eu acho que a Ceará passa. Eu acho que Ceará passa. Olha o secador aí. Eu acho que esse jogo aí vai ser 2-0. Vai ser 2-0 esse jogo. Olha aí. Então, Fernando... Gol, o segundo gol ainda vai ser no segundo tempo, para dar aquela emoção. Para decidir o jogo. Depois dos 30, sabe? Já depois dos 30, pra galera já quase pular dentro do campo. Eu acho que o São Paulo passa. Acho que vai avançar. Boa, boa. E, para encerrar, a Sul-Americana Internacional em Melgar, depois de um 0-0 lá no Peru, um jogo, por sinal, muito ruim que eu vi. O Inter perdeu também no primeiro tempo um jogador expulso, mas jogando por cima do Melgar é um time fraco. Para mim, vai dar Inter, e eu vou botar logo um 3-0 Inter aí, tranquilo para mim, no Beira-Rio. E aí, Thiagão? Assina embaixo, 3-0 Inter. Boa. Lucas? Pô, vou te falar, acho que um 4-1 maneiraço. Então tá bom. Eu achei que ele já ia vir de Melgar. Eu falei, o cara hoje tá querendo confusão. Ele quer confusão. Não, eu acho interessante que o Melgar tem um jogador bem interessante, que é o Cuesta. Eu tava vendo o jogo. Ele é um jogador interessante, até pro futebol brasileiro. Acho que, se eu não me engano, ele é até artilheiro do campeonato da Sul-Americana. E jogou muito bem contra o Inter. Teve 2-3 oportunidades, né, em cabeçadas ali. O goleiro Daniel fez algumas defesas. Mas eu acho interessante ficar atento aí, que talvez pinte aí no futebol brasileiro no que vem. Boa, então já deixou a dica até para você aí, dirigente do clube brasileiro. Fica de olho no atacante do Melgar, Cuesta. Boa, boa. Eu toco no Navarro e mando um pix de 5 milhões. Na hora. Não vai se livrar do Navarro assim fácil, não, rapaz. Para com isso. Vai pro Botafogo ano que vem. Eu levo no aeroporto. Vai depender do Tiquinho Soares. Vai depender do Tiquinho. O cara com o nome de Tiquinho. Mas esse tem tudo pra vingar. Hernan Brocador foi artilheiro do Depois Flamengo. Cobina e o Hernani Brocador vingaram no Flamengo, eu não duvido de mais nada. Rapaz. E eu vou te falar, e se o São Paulo passar,
Ele não tem o que reclamar, porque se o São Paulo passar, pega Goianiense, que é uma baba, e pode pegar o Nacional. Mas Olha, eu acho que eles têm que torcer não é muito. assim não, hein? Baba. Na Copa tá jogando completamente diferente. Enfim, mas eu acho que se passar o Nacional, aí periga, porque é um time enjoado. Não tá muito bem, mas esses times têm camisa, têm tradição nesse tipo de competição. Sim, Por isso que eu tô apostando que o Nacional vira aqui. Mas vamos ver. Boa, boa. Então, gente, você acompanhou até agora, muito obrigado. Foi isso. Também não esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo, dá aquela moral. Pô, na prancheta tá estourando, 8 mil visualizações, 16 mil visualizações. Vocês estão conseguindo realizar isso pra gente. Então, tamo voando. Segue na prancheta. Boa! Tamo voando, então, você é amante do amigo de vocês, dá aquela moral. E segue a gente tem resenha, a gente tem na prancheta, a gente tem megafone, a gente tem farofa, a gente tem todo tipo de conteúdo para você que gosta de ver qualquer tipo de coisa realmente. Fechou? Tiagão, aquele recado pra galera? Cara, essa rodada aí vai ser frenética, acompanha os jogos aí, segunda-feira que vem estamos ao vivo aqui de novo e na terça-feira aí no YouTube, com muito conteúdo bacana, mais provocação, mais tiração de sarro e opiniões sérias também. E é isso aí, inscreva você no canal, vamos, que nós estamos voando já, hein? Boa! E aí, Lucas, recado pra galera? Siga o canal Pidemoa. Ó, você que tá aí no YouTube vendo a gente, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, agora no TikTok, no Facebook e tudo mais. Só não segue o líder, passa ele, por favor. Segue o líder! Boa! Então vamos lá pro nosso Valeu característico. Vou puxar devagarzinho o Valeu e vocês vão acompanhando. Vai!